Olá, gente, sejam bem-vindos a essa batida do Barão de Direito Interno. Eu sou o professor Ricardo Macau e vou trabalhar com vocês alguns itens de direito constitucional que envolvem vários temas do programa, do edital do CCD, já mirando o próximo concurso para que você chegue pronto, habilitado, preparado, seguro para fazer uma prova de direito e acertar as questões. São muitos itens que a gente tem que analisar. Eu vou sempre fundamentar, eu quero que você lembre o seguinte: artigo no caderno, artigo decorado. Se você tem um artigo aqui da Constituição, por exemplo, você vai ter que ir lá e ler esse artigo. Decorar não é declamar, não, é ficar lendo várias vezes. Porque são artigos que têm muita chance de ser cobrado em prova. E aí você fala assim: como é que eu vou saber uma coisa? Tinha lá 250 artigos na Constituição e tem 250 artigos. A banca comprou um artigo. Tem que saber, porque o artigo sempre cai. Pronto, você está aprendendo aqui agora, é assim que funciona. Por isso tem que fazer uma preparação focada para saber aquilo que tem muita probabilidade de cair. E aí, daqueles 250 artigos, você tem que estudar aí 20, 30 artigos, né, que acabam sendo os artigos que têm muita incidência na prova. Tá? E a gente já sabe disso, a gente prepara vocês para que vocês consigam fazer a prova com essa segurança e possam, de fato, já antever aquilo que o examinador vai perguntar. Então vamos lá. No que respeita à organização político-administrativa do Estado, esse tema sempre cai. É federalismo. Tá? A organização dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, o processo legislativo, julgue certo ou errado. Tá? Então vamos lá. 1. O presidente da República e o vice-presidente da República não poderão, sem a licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Correto. Isso está no artigo 83 da Constituição Federal. Eu vou te mostrar aqui, e artigo no caderno, artigo decorado, tá? Então, o artigo 83 da Constituição Federal, ao tratar especificamente do Poder Executivo, estabelecer o regime jurídico a ser observado pelo presidente, pelo vice-presidente da República, estabeleceu, determinou que para que o presidente e o vice-presidente da República viajem para o exterior por período superior a 15 dias, eles até podem fazer isso, mas vão ter que ter uma autorização do Congresso Nacional. E se viajarem para o exterior por mais de 15 dias sem autorização do Congresso, vão perder o cargo. Tá? Então, só, artigo 83 da CF, tá aqui, ó. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias sob pena de perda do cargo. Tá? Tem que ter autorização do Congresso, não vai perder o cargo. Tá? Então vamos colocar isso aqui, ó. O artigo 83 da CF 88 prevê que viagens ao exterior por mais de 15 dias exigem que o presidente e o vice-presidente da República obtenham a autorização prévia do Congresso Nacional sob pena de perda do cargo. O cargo vai ficar vago. Ou vacância, a mesma coisa. Teve uma questão de TPS que perguntava o seguinte: se o presidente e o vice-presidente da República viajar para o exterior por mais de 15 dias sem a autorização do Congresso, eles seriam advertidos. Não, vão perder o cargo vai ficar vago, vai ter vacância. Tá? Então, não é advertência, não. É vacância, o cargo fica vago. Agora, até 15 dias pode viajar para o exterior sem autorização. Por mais de 15 dias tem que ter autorização do Congresso, que é mecanismo de freio de contrapesos, é a possível separação dos poderes, checks and balances. Então, o Congresso vai verificar se aquela viagem que vai levar o presidente ou o vice-presidente da República por mais de 15 dias para o exterior realmente é necessária. Por isso o Congresso tem que ser consultado e autorizar. Porque o presidente tem que estar aqui. É claro que faz viagens internacionais, mas não pode se ausentar. Tem que ser algo muito, muito, muito excepcional para obter a autorização do Congresso para ficar mais de 15 dias fora do centro da administração pública federal, que é Brasília. Né? Muito bem. Então, item 1 está certo. Tem que ter autorização, senão perde o cargo. Item 2, vamos lá. Item 2 da questão. A CF 88 instituiu um mecanismo de controle mútuo entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Sim, mecanismo de freios e contrapesos, checks and balances. É a separação dos poderes. Fato. O qual, entretanto, não permite interferências recíprocas entre os poderes. Errado.
Na verdade, isso contradiz a própria definição de separação dos poderes, errado. Eu dei um exemplo aqui na questão anterior, por exemplo, se o presidente da República quer viajar para o exterior por mais de 15 dias e o Congresso entende que não há necessidade, o Congresso não autoriza. Se ele for, vai perder o cargo. Então, tem interferência recíproca? Tem, claro que tem, mas sempre para atender o interesse público, sempre para controlar excessos. Uma viagem desnecessária do presidente da República para o exterior por mais de 15 dias é um excesso, tem que ser controlado pelo Congresso. O Congresso vai interferir, porque vai falar, não há interesse público para o presidente ficar por mais de 15 dias no exterior. Não há joias que basta isso, né? Para receber joias aí de países aí duvidosos. Tá? Então coloca aí, ó. Vamos lá. O princípio da separação dos poderes está previsto no artigo 2º da CF 88, cujo texto constitucional prevê que a União tem 3 poderes independentes e harmônicos entre si: o executivo, legislativo e o judiciário. E aí você precisa lembrar que a essência desse princípio da separação dos poderes é um mecanismo de freios e contrapesos, é o que a questão chama de checks and balances, o controle recíproco dos poderes do Estado. Vejam só, eles são independentes, são harmônicos, porque um controla o outro. Tá aqui, ó. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Então vamos lá, coloca aí. A essência do princípio da separação dos poderes é o mecanismo de freios e contrapesos, checks and balances, o qual permite o controle recíproco entre os poderes do Estado. Está dizendo assim, mas está falando de interferência? Sim. Olha só, um poder vai controlar o outro, vai interferir no outro se verificar abusos. Lembra quando, por exemplo, na época da pandemia, o executivo dizia assim, não vai ter tal coisa, vai ter sim, vai ter isolamento social, vai ter obrigatoriedade de provar a vacinação para poder pegar avião, por exemplo. É isso. É uma interferência, mas sempre fundado na Constituição, para coibir abusos de um poder. Então, coloca aí. Conclui-se, portanto, que um poder do Estado poderá interferir no funcionamento de outro poder do Estado para coibir e controlar abusos. Coloca aí. Abusos que se mostram incompatíveis com a ordem constitucional brasileira e o atendimento ao interesse público, né? E com o atendimento do interesse público. Então, um poder pode controlar o outro para coibir abusos, né? Abusos que se mostram incompatíveis com a ordem constitucional brasileira e com o atendimento do interesse público. Então, realmente existe, sim, essa possibilidade de controle recíproco dos poderes do Estado e, mais do que isso, também da interferência de um poder no outro para combater, coibir abusos. Esse item está errado. Ele não condiz com a definição que você tem hoje no direito constitucional, não só de hoje não, desde a época do Montesquieu, há muito tempo, então, sobre a separação dos poderes. Item 3. Compete privativamente à União legislar sobre o orçamento. Essa competência não é privativa da União, é concorrente, gente. Todos os entes federados têm orçamento, então não é só a União que legisla sobre o orçamento. Lembrando que no último edital do CCD estava lá destacado o tema orçamento público. Tá? Então a competência para legislar sobre o orçamento não é privativa da União, ela está prevista
no artigo 24 da Constituição Federal. E, portanto, no artigo 24 da Constituição Federal, é uma competência concorrente, que cabe, portanto, à União, Estados e DF. Quando eu falei competência concorrente, o município não tem essa competência destacada, mas ele poderá suplementar a lei federal e estadual. Mas vejam que está no artigo 24, não é privativa da União. E lembra que todos os entes federados têm orçamento próprio. A Constituição exige, então eles vão poder legislar sobre orçamento. É óbvio que o Estado deve ter que seguir leis, normas gerais da União, mas pode criar leis próprias. O orçamento é uma realidade, uma exigência constitucional imposta pelos entes federados. Está aqui o artigo 24. Compete privativamente à União, aos Estados e ao DF, legislar concorrentemente, inciso 2º, sobre o orçamento. Não é competência legislativa privativa da União. Não é. A União apenas fixa normas gerais, mas os Estados DF também podem, tá? Então, esse tem errado. O artigo 24, inciso 2º da CF 88, prevê que a competência para legislar sobre o orçamento é uma competência, eu coloquei concorrente, competência concorrente da União, Estados e DF. União, Estados e DF, tá bom? É uma competência concorrente da União, Estados e DF. Beleza? Lembre que todos os entes federados têm orçamento, então essa não é uma competência privativa da União. Todos os entes federados podem legislar sobre o tema orçamento público. Beleza? Ficou claro? Olha só, o artigo 24 caput é claro, ele não coloca o município. O município não tem competência concorrente. Então, eu não estou louco, não faltou o município. É que o município, se ele provar interesse local, ele pode suplementar o que couber lei federal e estadual, mas ele tem que provar. E aqui no orçamento ele tem interesse local. Mas vamos ficar presos à literalidade do artigo 24 caput, inciso 2º da CF. Ao falar de competência concorrente, não cabe município, é União, Estados e DF. E orçamento, segundo o inciso 2º, é competência concorrente da União, Estado e DF. Beleza? Tudo bem. Está errado. Então, a assertiva, que falava que era privativa da União. E tem 4. Leis ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais, depois de aprovadas pelo Congresso Nacional, são submetidas à sanção presidencial. Está errado esse item. Sanção não alcança emenda constitucional. A sanção e o veto só alcança lei ordinária e lei complementar. Emenda constitucional não tem sanção e veto. Errado. Então, qual é o fundamento? Eu vou te mostrar, mas eu vou te falar desde já. É o artigo 66 da CF. Tá? Artigo 66. Coloca aí. O artigo 66, caput e parágrafo 1º da CF 88 permite concluir, o artigo 66, parágrafo caput, permite concluir que a sanção e o veto do presidente da República alcançam apenas projetos de lei ordinária e de lei complementar. Só lei ordinária, repito, e lei complementar. Sanção e veto do presidente da República alcança apenas lei ordinária e lei complementar. Vou te mostrar aqui o artigo 66, artigo no caderno, diz para vocês que é artigo decorado. A chance de você encontrar uma questão sobre esse tema é altíssima. Então quem não sabe, vai saber responder. Vejam só aqui, artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aquiescendo o sancionará. Projeto de lei, sanção, tá vendo? Cadê a emenda? Enviará o projeto de lei, aí o veto. Se o presidente da República considerar o projeto, qual é o projeto de lei? O caput fala de lei. No todo ou em parte, inconstitucional ou contra o interesse público, vai estar loado total, parcialmente, no prazo de 15 dias úteis. Então vejam que a sanção e o veto estão no artigo 66 caput, na cabeça do artigo 66. E no parágrafo 1º, estabelecidos apenas para projeto de lei, não para proposta de emenda. Então concluímos que proposta de emenda constitucional não submete a sanção e veto. Logo, proposta
de emenda constitucional não se submete à sanção e ao veto presidencial. Tá? Não tem sanção nem veto. É lei. Artigo 66, caput e parágrafo 1º. Beleza? Então, em relação às emendas constitucionais, como é que funciona? Gente, a Câmara votou em 2 turnos, o Senado votou em 2 turnos, obteve o quórum 3/5, já é automaticamente promulgada pelas emendas da Câmara e do Senado. Não vai para sanção e veto. A emenda constitucional é promulgada pelas emendas da Câmara e do Senado após, né, a votação. Em 2 turnos, 2 casas, 3/5. Né? Quem promulga são as próprias mesas da Câmara e do Senado, quando encerrou as etapas de votação e obteve o quórum necessário. Questão 2. Envolve direito administrativo. Sobre a administração pública brasileira, responsabilidade civil do Estado e os atos administrativos, julga os itens que seguem. Então, vamos falar sobre a administração pública. O princípio da segurança jurídica deve ser observado nos processos administrativos. Sim, é posição hoje pacífica do Supremo. Esse princípio cabe no processo administrativo. Apenas quando coincidir com os interesses da administração pública. É o contrário, na verdade. Ele protege o administrado. É errado. É. Gente, o que é o princípio da segurança jurídica? Em algumas decisões, a administração pública erra. Né? Ela não aplica corretamente a lei, toma decisões que são inadequadas. Só que isso faz com que as pessoas acreditem que está correto, porque, teoricamente, a administração pública tem que cumprir a lei, a princípio da legalidade. Imagina só uma situação em que um servidor público, durante 15 anos, recebeu uma remuneração equivocada. Recebia muito mais do que tinha direito, e recebia de boa fé, porque ele achava que estava certo, nunca ninguém falou nada. Aí descobre que está errado, vai ter que devolver tudo. O Supremo fala que em situações como essa, o servidor público que recebe remuneração de boa-fé em valor maior do que era devido, foi erro da administração. Ele não tem que devolver. Segurança jurídica, ele trabalhou, estava empenhado, feliz, também vai ficar triste agora que vai diminuir o salário, mas devolver não. Então, na verdade, a segurança jurídica é usada para contrariar o interesse da administração e proteger servidores públicos e administrados diante de situações que decorrem de equívocos por parte da administração pública, mas que criaram expectativas jurídicas justas, que fizeram com que as pessoas achassem que estava correto. É o oposto. Tá? Então, ó, o princípio da segurança jurídica é um princípio implícito, não está no artigo 37, caput da CF, um princípio implícito da administração pública e que foi reconhecido pela jurisprudência do STF. Em essência, esse princípio deve ser usado em situações em que equívocos da administração pública criam situações jurídicas, ok? Situações jurídicas consideradas, ok? Expectativas, estão consideradas, na verdade, ok? Consolidadas e que geram expectativas justas em prol dos administrados e dos agentes públicos. Tá? Então, criam situações jurídicas consolidadas, e que geram expectativas justas em prol dos administrados e dos agentes públicos. Por meio desse princípio, protege-se os administrados e os agentes públicos contra equívocos da administração pública. Tá? O exemplo de aplicação concreta do princípio da segurança jurídica
É o entendimento do STF de que o servidor público que recebeu remuneração a maior, de boa fé, ele não sabia, não tinha como descobrir que estava errado, não será obrigado a restituir os cofres públicos. Por quê? Porque, cara, a administração pública cumpre a lei. Pagou durante muito tempo a remuneração para o servidor público. Depois descobriu que ele recebeu dinheiro a mais, a maior do que era devido. Agora o servidor público vai ter que devolver essa remuneração? Não, não faz sentido. Então, o servidor público que recebeu a maior, recebeu mais do que era devido, não é obrigado a restituir à administração pública se ficar claro, óbvio, que ele recebeu de boa fé, tá? Ó, então, ele tem que ter sido de boa fé, tá? Porque senão traria uma insegurança jurídica. Todo mundo tem medo de gastar o dinheiro, o servidor público, porque pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, a administração pública descobriu que está errado, vai pegar tudo de volta. Não, a pessoa gastou, investiu, viajou, sei lá, comprou um carro. Então, tem que manter a segurança jurídica, até porque o pressuposto lógico da atuação da administração pública é ela cumpre a lei, a princípio da legalidade. Agora, se ela vem dizendo que está errado, não dá para pagar tudo, tem que respeitar a segurança jurídica, beleza? Então, esse princípio é usado contra a administração, para proteger os administrados e os agentes públicos em situações de equívocos da administração pública que geram situações jurídicas consolidadas ou expectativas justas, né? Porque se pressupõe que a administração pública sempre cumpre a lei. Quando ela não cumpriu, pode anular o ato, mas não vai desfazer. Respeita-se a segurança jurídica, beleza? Então, de agora em diante, não recebe mais, mas o que recebeu não tem que devolver. E tem dois. A administração indireta do Estado é um conjunto de pessoas administrativas. Sim, são as entidades, autarquias, empresas públicas, têm personalidade jurídica própria, vinculadas à respectiva administração direta, está vinculada, não é hierarquizada, se relaciona, que tem o objetivo de desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada, correto. Essa é a definição perfeita de administração pública indireta, tá? Então vamos falar aqui rapidinho da definição de administração pública indireta, tá? A administração pública indireta, ela corresponde à chamada descentralização administrativa. Falar em administração indireta é falar de descentralização administrativa. Vou te explicar o que é isso agora, tá? Então, ó, a administração pública indireta corresponde ao processo estrutural de organização administrativa denominado de descentralização, tá? Tá aí, ó, de forma descentralizada. Por meio da descentralização, coloca aí, cria-se entidades administrativas dotadas de personalidade jurídica própria para desempenhar atividades referentes à prestação de serviços públicos e de exploração de atividade econômica em setores estratégicos, tá? Essas entidades podem ser autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, tá? Empresas públicas, autarquias, fundações ou sociedades de economia mistas, tá? E elas atuam, gente, de modo vinculado, não de modo hierarquizado com a administração pública direta. Então, assim, vincula, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, a administração direta, tem uma diretriz.
E aí quem geralmente vai executar é o IBAMA, da forma que o IBAMA entender melhor. Tá? Ele está vinculado, ele não é obrigado a seguir literalmente o que o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu, mas ele é tudo de modo vinculado, com independência, porque é uma pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica própria. Coloca aí. Não há hierarquia entre o ente federado que cria, entre o ente federado, coloca aí, ente federado, administração pública direta, administração, agora sim, administração pública direta, que cria a entidade administrativa que integra a administração pública indireta. Porém, a doutrina entende que, coloca aí, essas entidades atuam com independência coloca aí, independência funcional e de modo vinculado a diretrizes fixadas pela administração pública direta. Tá? Pela administração pública direta, de modo vinculado, né? De modo vinculado a diretrizes da administração pública direta, tá? Então lembra disso, de modo vinculado com as diretrizes da administração pública direta, beleza? Então lembra assim, o Ministério do Meio Ambiente fixa uma diretriz que o governo federal vai tentar implementar. Só que quem vai executar geralmente é o IBAMA, só que o IBAMA atua com independência, ele está vinculado à diretriz, mas ele decide se vai colocar 1.000 agentes, 500 agentes, 800 agentes, 100 agentes para cuidar disso, tá? Então, um exemplo. O IBAMA, autarquia federal, atua com independência funcional para atender diretrizes fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso é a vinculação. Não faz o que ele bem entende, ele vai atender as diretrizes do jeito que ele achar melhor. Tá? Ministério do Meio Ambiente. Tá? Essa atuação denomina-se vinculação administrativa. Tá? Então, o IBAMA decide se vai colocar 50, 80, 100 agentes para atender uma diretriz, mas ele não pode fugir da diretriz, porque se ele fugir da diretriz, possivelmente vai ocorrer a chamada tutela ministerial ou supervisão ministerial. O que acontece? Troca o dirigente do IBAMA para colocar alguém que vai condicionar o IBAMA para atuar de acordo com as diretrizes fixadas pela administração pública direta. Beleza? Tá correto, gente. A definição de administração pública indireta está aqui, nesse item. Foi apresentado. O conjunto de pessoas administrativas são as entidades da administração pública indireta, que atua de forma vinculada com a administração direta. Então, são pessoas administrativas, são as entidades, autarquia, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista, que atuam de forma vinculada à administração direta e tem o objetivo de desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada. Essa é a definição de administração pública indireta. Item 3. De todos os temas de direito administrativo, o que tem muita probabilidade de cair na prova, porque sempre cai, seja na primeira, seja na terceira fase, é responsabilidade civil do Estado. É esse tema que a gente vai falar aqui agora. Lembra que o Estado responde de modo objetivo, ainda que não tenha cúpula do agente causador do dano. Esse é o ponto de partida. Vamos ver a questão. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, correto, com relação aos danos causados a terceiros por agentes públicos, seja por dolo ou por culpa,
podendo ser acordado o pagamento da reparação na esfera administrativa. Pode, não precisa ter ação judicial. Desde que a administração pública reconheça, desde logo, a sua responsabilidade e haja entendimento entre os envolvidos com a indenização. Tá tudo certo, gente. Ó, aqui, ó. Certo? Quer ver como vai fazer sentido isso aqui? A administração pública responde pelos danos causados a terceiros por seus agentes, independentemente de culpa ou dolo, mas não tem a culpa, não tem a dolo, culpa ou dolo do agente causador do dano. Trata-se, portanto, da chamada responsabilidade civil objetiva. O Estado sabe que vai ter que indenizar. Ainda que o agente atue com culpa, com dolo, é o Estado que indeniza a vítima. Ele não precisa esperar uma ação judicial para isso. Não precisa. Ele pode fazer um acordo. Aconteceu isso. O atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, procurou a família daquele homem que foi morto num camburão da Polícia Federal no Nordeste e sugeriu, não sei se foi aceito, um acordo para a família, acho que é Genival, acho que era isso. Reconhecemos, o Estado é responsável por isso. Vamos apurar se os agentes da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, atuou com abuso, portanto, ou com vontade, coordenado com culpa ou com dolo, mas a União vai indenizar. A gente sabe que teve um dano, foi causado por ente público e a gente quer fazer um acordo. Pode, perfeitamente. Tá? É isso. Então, embora a vítima do dano possa ajuizar a ação judicial contra o Estado, estabelecido amplo, nada impede que a administração pública estabeleça um acordo com a vítima para evitar o ajuizamento da mencionada ação judicial, porque o Estado sabe que tem que responder, judicial, tá? Para evitar o ajuizamento da mencionada ação judicial. Então, o Estado sabe que ele vai ter que responder, ele responde pelos danos causados pelos seus agentes, independentemente de culpa ou de dolo. Então, para que esperar a ação? Ele pode fazer um acordo, se tiver todo mundo conforme, adequado, se a vítima concordou com o que o Estado quer pagar, se o Estado vai pagar, não precisa de adequação. Na escola, que agora está nessa onda de violência em escola, uma situação terrível, mas na escola ai meu Deus, como é que é a cidade, perto de Mogi das Cruzes, fugiu o nome aqui, teve um atentado numa escola, eu acho que foi Mogi das Cruzes mesmo, enfim, no estado de São Paulo, na época do governo Dória, e o Dória gostava de marketing, político, estou tentando encontrar aqui, escola, deixa eu ver aqui, se foi Mogi das Cruzes, porque no estado de São Paulo, e aí, Suzano, foi em Suzano, pronto, mas em Suzano, que é próximo de das Cruzes. E aí, para abafar a situação, para evitar a discussão judicial, o Estado de São Paulo procurou os familiares, falou, nós somos responsáveis. Sim, o Estado é responsável. Ocorreu dentro de uma escola, é um serviço público, teve dano, tem uma ligação, as pessoas morreram, famílias que estavam na escola, o Estado quer fazer um acordo. E fez. Isso, alguns criticaram, o Dória querendo abafar. E aí a Procuradoria do Estado falou, não, nós queremos devolver a tranquilidade para as famílias, dar o conforto para evitar anos de 10, 15, 20 anos de disputa judicial. De fato, faz sentido. O Estado sabe que tem que indenizar, para não ficar fazendo a família sofrendo durante 15, 20 anos do processo. Então pode ter acordo, sim. Tá? Correto. O Estado de São Paulo fez acordo com as vítimas daquele atentado. E chegamos aqui na última questão. A anulação dos atos administrativos pode ser realizada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela administração pública. Correto. Anulação quando o ato é ilegal, descumpriu a lei. Uma vez que trata de medida adotada quando o ato é realizado em desrespeito à lei. Correto.
É isso. Tanto o Estado, tanto a administração quanto o judiciário, certo? Vamos lá. Entende-se por anulação de ato administrativo o desfazimento do ato administrativo que foi praticado em contrariedade à lei, ou seja, que violou o princípio da legalidade administrativa. Tanto o Poder Judiciário, princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto a administração pública, princípio da autotutela, podem anular atos administrativos ilegais, tanto no judiciário quanto na administração pública. Por quê? Porque a anulação ocorre quando se constata que o ato administrativo foi criado em desconformidade com a lei, não seguiu as determinações do princípio da legalidade. E a administração pública, obrigatoriamente, tem que seguir o que a lei manda. Então, tanto o judiciário quanto a administração pública pode anular atos administrativos ilegais. O princípio que justifica a anulação pelo Poder Judiciário é o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio que justifica a anulação pela administração pública é o princípio da autotutela. Pois nós chegamos ao final, o gabarito está aí, aparentemente bateu tudo, questão 1, item 1 certo, item 2 errado, item 3 errado, item 4 errado. Questão 2, item 1 errado, questão 2, item 1 errado, item 2 certo, item 3 certo, item 4 certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Treine muitas questões e a tua prova vai ser sucesso no próximo TPS, te preparando já para a próxima terceira fase, que em breve vai estar por aí. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.